Olá, estamos dando início a mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Este curso é completamente gratuito, é livre e os temas estão todos liberados em nossos canais para serem vistos por qualquer pessoa que queira, a qualquer hora que queira. E vamos passar hoje o tema número 9 do temário de fase A, as infradimensões. Então, este curso é passado de forma cíclica. Isso quer dizer que quando terminamos um temário, nós reiniciamos desde o tema número 1 novamente. E isso tem algumas finalidades. Finalidade de que o curso seja contínuo, esteja sempre se renovando, e que nós também, cada vez que nós passamos um tema, nós compreendemos um pouquinho mais. E assim vamos podendo passar cada vez de forma mais compreensível. Esse é o objetivo. Nós todos temos que ampliar os nossos conhecimentos, tanto relacionado aos temas e relacionado ao nosso trabalho íntimo. Cada um de nós deve aprimorar o seu trabalho permanentemente. Então, este tema, as infradimensões, vai nos ensinar algumas coisas para nós colocarmos as informações que temos. Nós temos muitas informações, muitos conceitos, e talvez esses conceitos e informações estejam talvez fora do lugar ou um pouco distorcidos. Então, as infradimensões está relacionado com, o nome está dizendo, dimensões inferiores. E essas dimensões inferiores tanto estão no planeta como em nós. No planeta, as infradimensões foram descritas por Dante Alighieri no seu livro A Divina Comédia. Lá ele descreve com riqueza de detalhes o que existe nessas infradimensões. E essas infradimensões descritas por Dante estão no interior do planeta Terra e são em número de 9. São 9 círculos dantescos. E assim como esses círculos existem no macrocosmos, existem também dentro de nós, que somos o microcosmos. Então, a nossa psique está constituída por 97% da nossa essência, que está aprisionada nos defeitos psicológicos. E esses defeitos habitam nas nossas infradimensões interiores do microcosmos. No nosso microcosmos nós temos essas infradimensões, esses 9 círculos estão no nosso interior, então estão no baixo ventre.
as portas que nos conectam com as infradimensões do planeta. E então nessa nossa psique está aprisionada 97% da nossa essência. E para liberar essa essência é preciso fazer um trabalho consciente, um trabalho de morte psicológica, como se explica em muitas conferências, muitos temas, se explica esse trabalho. Então, para resgatar essa essência, é preciso eliminar o defeito psicológico. E existem duas formas para eliminar esses defeitos psicológicos. Só existem duas formas. Uma é de forma consciente, que cada um de nós resolva fazer esse trabalho aqui em uma das nossas existências. E recordamos que nós vivemos de forma cíclica também. Nós temos um ciclo de existências, 108 existências por ciclo. Então, em uma dessas existências, nós podemos resolver fazer esse trabalho. Então, entramos em contato com esses ensinamentos, que são as chaves, as técnicas, que vão nos permitir eliminar os defeitos de forma consciente, de forma voluntária. E para isso é preciso conhecer os ensinamentos e praticar através. Então começa através da autoobservação. E após observado, a morte psicológica. E a outra forma de eliminar esses defeitos é nas infradimensões do planeta, lá nos círculos dantescos. Porém, lá a alma, essa nossa alma que temos, vai passar por tribulações, vai passar por sofrimentos. E ao passar pelas infradimensões, se perde a alma. Então, nós já ouvimos dizer, que está nas escrituras, que de que vale ganhar o mundo e perder a alma. Então, a alma se perde quando não se faz o trabalho aqui voluntariamente e conscientemente. Então, seremos direcionados, seremos enviados às infradimensões. Essa nossa psique, os nossos defeitos psicológicos, serão enviados às infradimensões do planeta, aos círculos dantescos, para que lá então purgue e purifique a essência, desintegre os defeitos de forma assim, com sofrimento, com dor e sofrimento, e desintegre esses defeitos e a essência se libere. Então só existem essas duas formas de liberar a essência. Uma de forma consciente e voluntária aqui, e a outra involuntariamente nas infradimensões do planeta, nos círculos dantescos. Então, esses círculos dantescos, como existem no planeta, existem dentro de nós. E em cada círculo serão enviados determinados defeitos característicos que pertencem a esse círculo, que nesse círculo
serão desintegrados. São característicos de tais círculos. Então, esses defeitos nós temos no nosso interior e são característicos de cada um dos nossos círculos, dos nossos infernos atômicos. São os círculos que nós temos no baixo ventre, que nos conectam a essas infradimensões do planeta. E cada círculo nosso interno está relacionado a um planeta também, a um planeta do macrocosmos, porque nós somos um microcosmo e cada centro nosso está relacionado com um planeta do macrocosmo. Então aí está explicado por que nós somos um microcosmo, nós somos um cosmo em miniatura. Então, em cada centro cada centro se caracteriza por determinado tipo de defeito. Então, por exemplo, o primeiro círculo, o nosso primeiro círculo, está relacionado com o planeta Lua. E aí também se diz, estamos repetindo o que está escrito nas Escrituras, que é aí o mundo dos não batizados. Então, nesse nosso círculo estão os nossos defeitos mais grotescos, assim, mais os primários, defeitos primários. Então, nós temos no nosso interior duas luas. Temos a lua visível, que que tem por característica os defeitos que nós podemos ver através do sentido de autoobservação. Nós podemos perceber tais defeitos. E outros defeitos estão na lua invisível. Esses defeitos nós não conseguimos ver assim à simples vista. Então, esses defeitos são relacionados com os eus causas, que são a causa dos defeitos, e estão relacionados com os círculos dantescos. Então, os defeitos da lua visível estão relacionados com o planeta Lua, e isso nós podemos identificar, podemos perceber esses defeitos com o sentido da autoobservação. Precisamos colocar esse sentido ativo para perceber esses defeitos. Então, a característica dos defeitos que se encontram nesse círculo, na primeira esfera, está os eus de preguiça. Todos os eus relacionados com a preguiça, a má vontade, a preguiça de fazer qualquer coisa. Então, esse defeito atua em nós e não nos permite fazer o trabalho de autoobservação, não permite fazer a morte psicológica. Nós vamos protelando, vamos lavando as mãos, vamos deixando para depois. A preguiça nos faz deixar tudo para depois, deixar
para uma outra oportunidade, porque talvez nos desculpamos de que agora não é possível. Em outra oportunidade eu farei. Então, nesse círculo do nosso microcosmos, estão os defeitos, aqueles que não nos permitem nos batizar, porque o batismo, esse batismo das águas, esse ritual, não é o verdadeiro batismo, é um simbolismo de que quando você põe a criança e alguém põe água na cabeça, significa que nós temos que levar as águas, as nossas águas, temos que transmutar desde as glândulas sexuais, transmutar pelos canais de Ida e Pingalá. Então, esse fogo vai subir e vai chegar na cabeça. Porém, a água que o sacerdote põe na cabeça da criança é simbólico. E essa água, as nossas águas, nós precisamos fazer subir e chegar até o cérebro. Então, esse é o simbolismo do batismo. Então, nesse centro, nós temos um átomo do inimigo secreto, o anticristo. E aí está então a causa, está a raiz de toda a nossa preguiça, de tudo as nossas desculpas, as justificativas para não fazer o trabalho, para não fazer qualquer coisa. Então, está a característica, a origem está nesses defeitos desse círculo, dessa esfera de lua. Então, é através da autoobservação, através da luta, que nós vamos poder identificar e eliminar os defeitos e, assim, eliminar a preguiça e poder trabalhar com a morte psicológica, trabalhar com a transmutação das águas seminais e trabalhar também com o sacrifício pela humanidade, porque nós precisamos eliminar a preguiça de sair fazer divulgação. Nós precisamos fazer divulgação. Então, por preguiça, nós talvez não saia, porque o sol está muito quente, ou porque está chovendo. Então, nós sempre vamos ter uma justificativa para corroborar a nossa preguiça. Então, a preguiça atua em nós de muitas formas, e nós precisamos identificar essas formas e ir eliminando pouco a pouco. Já a segunda esfera é a esfera de Mercúrio. Está relacionada com o planeta Mercúrio. Então, o planeta Mercúrio, todos os planetas do macrocosmo têm as suas características positivas. E nós, no microcosmos, como estamos desorganizados por causa da criação e desenvolvimento dos defeitos psicológicos, nós nos tornamos o oposto do planeta correspondente. O planeta Mercúrio e todos os planetas
tem características positivas, como por exemplo o planeta Mercúrio tem as características da castidade. E nós, como estamos com os defeitos desenvolvidos, nós praticamos e vivemos o oposto à castidade. Então, esse planeta, esse nosso círculo está relacionado com as nossas águas, está relacionada com os instintos e com os eus fornicários. Todos os nossos eus fornicários estão habitando nesse círculo, nesse nosso círculo íntimo do microcosmos. Então, todas as justificativas para fornicar, os desejos de fornicar, têm origem nesses defeitos que estão ligados, estão aí habitando esse círculo. Tudo parte daí, o desejo de fornicação, o prazer para fornicar, a justificativa, então atua através de todos os centros. Todos os centros são usados pelos defeitos psicológicos para nos despertar o desejo. Todos os desejos estão aí para nos levar cada vez mais às infradimensões, a engordar, engrossar cada vez mais os defeitos, robustecer cada vez mais os defeitos. Então, a nossa máquina humana está em completa desordem, completa entropia. E para fazer isso é preciso, então, nos rebelar contra tudo o que surge, tudo o que nos tira o ânimo, a vontade, a força para praticar e alcançar a castidade. Então, nós precisamos alcançar a castidade. E para alcançar a castidade, nós precisamos trabalhar os eus fornicários, os desejos de fornicação. E essa fornicação se expressa em todos os nossos centros, através da vista, através da fala, através das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Tudo se expressa, então, os defeitos da fornicação, que nos leva à fornicação. Então é tudo o oposto, tudo o oposto do planeta, porque está desordenado. Então a característica do planeta é o lado bom, e em nós se expressa o lado o mal, o ruim, o contrário do planeta. Então, o terceiro círculo está relacionado com a esfera de Vênus. Vênus está relacionado com todos os prazeres. Os prazeres de fazer tudo o prazer de beber, de comer, de se divertir, de dançar, de conversar, inúteis, conversas que não levam a nada, sem conteúdo nenhum positivo. Então, o prazer de estar conversando, de estar batendo papo com alguém, trocando ideias, discutindo. Então, a pessoa tem prazer.
nós então precisamos observar esse nosso lado, observar todos os prazeres. O que nos dá prazer e por que nos dá prazer? Por que sentimos esse prazer? E então trabalhar para inverter isso. Para inverter e ir aos poucos nos aproximando das características, adquirindo as características do planeta correspondente, que é Vênus. Então, os prazeres, os desejos, são colocados em nós não para nos derrubar, e sim, esses prazeres, esses desejos, desejo de ter esse prazer, é colocado pelo nosso treinador psicológico particular, o nosso Lúcifer interior, que nos coloca esses desejos para nos provar, porque somos nós que temos que decidir se vamos fazer o que o desejo nos põe, o que o defeito quer ou não. Então, dessa forma, nós decidindo, e essa decisão vai ser consciente, aí nós temos então os méritos. Então, os méritos são pela decisão consciente, porque nós tivemos a oportunidade de agir de outra forma, de agir errado, porém escolhemos agir certo, escolhemos eliminar o defeito e não ceder a esse desejo. Então, aí nós recebemos os méritos, nós liberamos a luz. Então, a luz surge das trevas, porém, para que surja, é preciso que nos coloquem diante da possibilidade de errar e acertar. Então, no caso, se nós acertamos, se nós eliminamos o desejo, não somos vencidos pelo desejo, nós resgatamos a luz. Porém, se nós nos deixamos vencer pelo desejo, nós nos tornamos escravos desses mesmos desejos. E vai, então, robustecendo mais e mais os defeitos psicológicos. Então, cada vez que nós permitimos que um defeito atue, nós estamos robustecendo esse defeito. Já então, para vencer isso, nós precisamos estudar todos os desejos, refletir sobre todos os nossos desejos. Devemos fazer anotações, anotar sobre os nossos comportamentos, fazer algumas anotações e levar isso à reflexão, para compreender de onde vem esse desejo e então poder trabalhar e eliminar o defeito que causa esse desejo. Então já a quarta esfera está relacionada com o planeta Sol. Isso no microcosmos homem que somos. Os defeitos que estão nas nossas infradimensões, nos nossos infernos atômicos porque um átomo. Então, esses defeitos
estão relacionados com o Sol e são o contrário do planeta Sol. Então, o Sol representa o equilíbrio, ou é o equilíbrio. Todo o equilíbrio vem do Sol. Desse planeta Sol é o máximo de equilíbrio. Todo o equilíbrio está no planeta Sol. Porém, como nós estamos desorganizados, atuamos de forma oposta ao equilíbrio. Então, nós desequilibramos tudo. Então, aí estão os nossos defeitos esbanjadores, os que gastam mal os nossos recursos. E aí também entra os recursos, as nossas energias. A nossa energia sexual é um recurso nosso e nós, como estamos equilibrados, gastamos de forma equivocada, de forma inversa. Usamos essa energia de forma inversa. Então, esbanjamos. Esse defeito nos leva a esbanjar tanto a riqueza física, que são o nosso dinheiro, o nosso salário, quanto as nossas energias. Todas as nossas energias também nós usamos de forma equivocada, de forma esbanjando. E também o oposto do esbanjamento, que é a retenção, a avareza. Não permite circular, não permite que os recursos circulem, e assim causa a escassez no próprio mundo físico. Os nossos defeitos tanto gastam fora do equilíbrio, como retém fora do equilíbrio. Então provocam o desequilíbrio das coisas externas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma boa renda, ela gasta essa renda de forma assim, esbanjadora. Gasta de forma sem controle, se descontrola e gasta os seus recursos de forma inescrupulosa. Então, ela provoca o desequilíbrio no seu interior e também o equilíbrio fora. Então, isso está relacionado com o planeta Sol, que no microcosmos, está no centro do microcosmos, é o próprio coração. Então, aí então, relacionado com o centro intelectual inferior, onde provoca todo esse desequilíbrio. Então passamos ao quinto círculo, que está relacionado com o planeta Marte. Então, o planeta Marte é o planeta da força, da guerra, do poder. E em nós, como estamos desorganizados, nós invertemos o uso da força. Se usa a força para brigar, para a ira, por exemplo. A ira, então, quando alguém está irado, ele grita. Então, a palavra, a força da palavra, é ao inverso. Então, a pessoa, quando está irado,
ela se altera, altera a voz, altera os movimentos, cerra os punhos e dá sinais de força. Porém, essa força no sentido inverso da força que tem o planeta Marte. Então, é o mau uso da força. Nós usamos, o defeito nos leva a usar toda a nossa força de forma invertida. Então, aí está a violência, aí está os tiranos. A tirania vem daí, dessa força de forma invertida, usada de forma inversa. Então, aquele tirano obriga uma pessoa a fazer o que ele quer. Ele acha que está certo e ele quer obrigar as outras pessoas a fazerem, atuarem e até pensarem como ele pensa. Então, isso é a tirania. Então, o tirano, os nossos defeitos tiranos habitam na esfera de Marte, na nossa dimensão microcósmica, esfera de Marte. Então, é por essas esferas são por graus, por tipos de defeitos, são selecionadas e estão habitando nessa infradimensão e atuam através da máquina humana, atuam através da máquina humana usando os centros, usando todos os centros. A sexta esfera é a esfera de Júpiter. Então, Júpiter é o dadivoso do planeta, do sistema solar. E então, nós, como estamos desorganizados, nós praticamos o inverso das características desse planeta, do planeta Júpiter. Então, aí está relacionado com o centro emocional superior. Então, aí os ditadores, os nossos eus ditadores, habitam nessa infradimensão, nessa esfera, nessa microesfera dentro da nossa psique. Então, a nossa psique funciona como esferas, como círculos, cada vez mais e mais profundos. Então, nesse círculo, nesse nosso círculo do microcosmos, está os eus ditadores, aqueles eus que querem obrigar, por exemplo, os filhos, os funcionários, os empregados, obrigar o filho comer aquilo que ele não quer, por exemplo, estudar o que ele não quer. Talvez a criança tenha interesse por outras coisas, por outros temas, e o pai ditador quer que a criança estude aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é bom para a criança. Então, impede que se manifeste a essência no seu raio correspondente. Então, desorganiza toda o funcionamento da essência.
ele impede que a essência se expresse de forma espontânea. E ele tem os seus interesses e quer impor esses interesses nos seus filhos, na família, na esposa, no esposo, enfim, em todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estão vinculadas, estão relacionadas a ele, estão talvez dependentes de alguma forma dessa pessoa. Então ela quer impor os seus desejos, quer que a outra pessoa atue e viva conforme ela acha que é o correto. Então aí estão a tirania e os ditadores. Os nossos defeitos, tiranos e ditadores, habitam então na esfera de Júpiter, que é a sexta esfera. Então, para identificar isso, é preciso começar um trabalho de autoobservação, fazer reflexões. Como estou atuando? Como estou convivendo com as pessoas ao meu redor? Fazer uma reflexão para descobrir, para compreender e descobrir os defeitos que temos e assim poder eliminar, porque nós só podemos eliminar defeitos conhecidos. Nós não podemos eliminar um defeito que nós não conhecemos. Então, precisamos conhecer a nós mesmos para poder eliminar tal defeito. Já a sétima esfera está relacionada com o planeta Saturno e está relacionada com o intelecto, está relacionada com o centro intelectual superior. E aí, então, os efeitos que habitam nessa nossa infradimensão são os defeitos que nos levam a pecar contra o Espírito Santo, contra a energia sexual, o mau uso da energia sexual. Tudo que leva à fornicação tem origem nos defeitos que estão nessa infradimensão, estão nesse círculo, nesse nosso círculo, nesse microcírculo. Então, aquilo que permite a fornicação é com ele. Então, a pessoa usa anticoncepcionais para poder fornicar à vontade, ela aborta para poder fornicar e fornica porque sabe que pode abortar. Então, tudo o que ela faz está direcionado à fornicação. Então, castra a si mesmo e faz castrar o seu cônjuge para poder fornicar e não ter aquele compromisso. Então, são os artifícios que levam à fornicação. Todos os defeitos que articulam para poder fornicar e não adquirir compromisso, não contrair compromisso. Então, os crimes aí são contra o Espírito Santo, são contra a energia sexual, porque a energia sexual, nós temos a energia sexual não para o prazer, porém para criar os corpos internos, para nascer
espiritualmente. E para nascer, nós não devemos fornicar, não podemos fornicar de nenhuma forma. Do contrário, não se criam os corpos internos. Então, todos os defeitos levam à fornicação. Os defeitos, os artifícios desses defeitos nos conduzem à fornicação, justificam a fornicação. Então, tudo contra o Espírito Santo. Então, são os crimes contra o Espírito Santo. E não apenas com a nossa energia, como também as energias de plantas, que faz enxertos, adulterações na semente. Então, está tudo aí adulterando a natureza. Então, esses defeitos são contra a natureza. Fazem tudo o inverso e prejudicam a natureza. Então, para descobrir os defeitos aí, quais os defeitos, os detalhes que nos levam a essas práticas contra a natureza, nós precisamos iniciar um trabalho de autoobservação de como usamos a nossa energia sexual, como utilizamos, como gastamos as nossas energias sexuais. E aí vamos perceber que nós gastamos a energia indevidamente, de forma completamente inversa, porque a energia existe para criar os corpos e nós utilizamos para o prazer. Já o oitavo círculo está relacionada com o planeta então esse círculo está relacionado, o sétimo está relacionado com o planeta Saturno. Já o oitavo está relacionado com o planeta Urano. E esse planeta se caracteriza pela verdade, a palavra, pelo verbo, a força do verbo, a força da verdade. Já então os defeitos que habitam nesse nosso microcírculo são os defeitos que nos levam à mentira, à falsidade, a falsificar. E falsificar tudo o que há, tudo o que é possível. Mentir, combinar alguma coisa e não cumprir, aplicar uma mentira para se livrar de alguma pena, de algum castigo, qualquer coisa, para enganar outra pessoa, aplica uma mentira. Então, aí são os defeitos, os mentirosos que habitam nesse círculo no baixo ventre. E estão relacionadas com o centro sexual. O centro sexual aí. Então, tudo que nos leva à mentira está relacionada, então, tem origem nesse defeito desse oitavo círculo, o oitavo microcírculo da máquina humana. Então, os defeitos estão relacionados com esse círculo e estão conectados com os eus causas que estão nas infradimensões, lá nos círculos dantescos. E esses defeitos
se nós não fizermos o trabalho aqui, agora, consciente, vão nos levar aos infernos de Dante, aos círculos dantescos. Após o término do nosso ciclo de existências, de 108 existências, esses efeitos vão nos levar para lá, porque estão conectados com esse ciclo. Então, cada ciclo correspondente vão ser distribuídos os defeitos, com o evento da morte, da última existência, da 108ª existência. Se não se faz o trabalho, então vai ser enviado para esses círculos, para os círculos dantescos, para purificar a essência com dor e sofrimento. Então, já a nona esfera, a nossa nona esfera, está relacionada com o planeta Netuno e se caracteriza, esse planeta pela sinceridade, pela honradez. Então já os efeitos que são o contrário do planeta, da característica do planeta, são os eus traidores, são os eus que traem tudo, traem o amigo, trai o cônjuge, trai o patrão, trai o empregado, trai, em todos os casos, esse defeito nos leva à traição e nos leva a trair e ser traído também. Então, para descobrir esses defeitos, nós precisamos então iniciar um trabalho sério de autoobservação. Com a autoobservação, nós vamos poder identificar todos os defeitos. E esses defeitos atuam de forma detalhada. Os defeitos atuam de uma forma sutil. E nós podemos dizer que não temos tal defeito. Porém, se nós fizermos uma reflexão, conhecendo o que é um defeito, nós vamos perceber que nós temos. Então, nós temos todos os tipos de defeito. Temos todos os 7 pecados capitais na nossa lua, a nossa lua negra. Nós temos todo tipo de defeito. E este é o material para nós eliminar esse defeito, desintegrar esse defeito e retirar dele a luz. Então, a luz surge das trevas. Quando se elimina o defeito, surge a luz. Então, para que isso aconteça, é necessário iniciar um trabalho de autoobservação e morte psicológica. Então, nós vamos observar o que pensamos, vamos observar o que sentimos, vamos observar o que falamos e vamos observar o que fazemos. E vamos colocar aqueles 3 filtros que Sócrates ensinava, submeter a esses filtros. Se algo que nós pensamos, que nós sentimos, que nós falamos, que fazemos, é verdade,
se é verdade, passou por esse filtro. Isso que nós pensamos, isso que nós falamos, isso que nós fazemos, é justo se passar pelo filtro. Passou, é bom. Então, o terceiro filtro é se isso é bom, se isso é útil, se isso que eu estou pensando é verdade, é bom e é útil. Então, se passar pelos 3 filtros, é sinal que nós podemos seguir adiante, podemos dar vazão a isso. Porém, se não passa por um desses 3 filtros, já nós devemos aplicar a morte psicológica e não praticar isso, não praticar essa ação, esse pensamento, essa emoção, tudo que queira se expressar através da máquina humana. Então, esse trabalho de descobrir os defeitos e eliminar se chama conhecimento de si mesmo. Conhecer o microcosmos para conhecer o macrocosmos. Então, através do conhecimento de nós mesmos, nós vamos conhecer as outras pessoas. E vamos conhecer o universo. Então, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, este é o tema As Infradimensões. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.